colegas. Bom, para falar sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, proponho dessa vez trabalhar através de questões. E são questões, para ficar mais didático, ao estilo do jogo Show do Milhão. Então a LDB que nós vamos tratar é de 96, contudo com as atualizações que foram feitas a ela e que estão válidas. Ok? Então é nesse sentido que vai ser trabalhada a partir de agora a LDB de 96 com as suas devidas atualizações. Ou seja, o que está apresentado como correto nas questões é já considerado o mais atual. Na LDB atual, qual a duração do ensino fundamental? 1. 8 anos. 2. 9 anos. 3. 11 anos. 4. 12 anos. Resposta certa, item 2, 9 anos. Porque antigamente você tinha a divisão, alfabetização, a primeira série, segunda série e até a oitava série. Mas passou a entrar no ensino fundamental também a alfabetização. E ela passou a ser chamada de primeiro ano. Aí o que era a primeira série passou a ser chamada de segundo ano, chegando até o fim de oitava série que passou a ser chamada de nono ano. Portanto, não caia nessa pegadinha. Segundo a LDB atual, o ensino fundamental consta de 9 anos, indo do primeiro ao nono ano. Segundo a LDB, que faixa etária as creches atendem? 1. 0 a 2 anos. 2. 0 a 3 anos. 3. 1 a 3 anos. 4. 0 a 4 anos. Resposta certa, 0 a 3 anos. Então perceba aí, para ser considerado creche, vai de 0 a 3 anos. Ah, Daniel, precisa memorizar? Pode cair numa prova de concurso, de mestrado? Sim, pode cair. Em que ano foi promulgada a primeira LDB? 1. 1889. 2. 1922. 3. 1961. 4. 1964. Resposta certa, item 3, 61. Lembrar que promulgar é o presidente da República, portanto, assinar, tornando lei aquele documento, aquele texto. Sobre a educação especial, sabe-se que ela deve atender estudantes com necessidades especiais, sendo ofertada de que forma? 1. Preferencialmente em escolas voltadas exclusivamente para alunos com necessidades especiais. 2. Preferencialmente à distância. 3. Preferencialmente na rede regular de ensino. 4. Preferencialmente na residência do estudante. Resposta certa, preferencialmente na rede regular de ensino. A ideia é que a pessoa com necessidades especiais se integre numa sala com alunos sem necessidades especiais, porque isso vai virar um estímulo a ele, para que ele possa vencer as suas limitações e se integrar à sociedade. Porque na sociedade não existe a rua das pessoas com necessidades especiais e a rua dos sem necessidades especiais. Essa integração é fundamental e é o que a LDB defende, a atual LDB de 96. Com a alteração da LDB de 96, qual é a idade com que um estudante deve ser matriculado no primeiro ano? 1. Aos 6 anos. 2. Aos 7 anos. 3. Aos 5 anos. 4. Aos 8 anos. Resposta certa, aos 6 anos. Então, o primeiro ano do ensino fundamental, ele faz menção aos 6 anos de idade, que era a idade que antigamente se fazia alfabetização. Só que lembrar, a alfabetização agora, ela começa no que seria o primeiro ano do fundamental, aí você vai ter o segundo, terceiro, até chegar ao nono. Portanto, a idade para começar o primeiro ano do fundamental é aos 6 anos. Vamos lá. De quem o ensino médio é obrigação? 1. Governo federal. 2. Parceria federal e municipal. 3. Governo municipal. 4. Governo estadual. E a resposta certa é governo estadual. Ah, Daniel, mas o município pode ofertar ensino médio? Pode. É possível ser ofertado. Aqui em Fortaleza já tivemos várias escolas municipais ofertando o ensino médio também.
Agora, não é a prioridade, não é a obrigação, mas pode sim. Da mesma forma, o governo federal ele também pode ofertar o ensino médio. Quer um ótimo exemplo? Os institutos federais. Eles ofertam o ensino médio, não é obrigação do governo federal, mas eles ofertam e assim contribuem para a formação dos estudantes do país, né? A pré-escola recebe alunos com que idade? 1. 4 e 5 anos. 2. 3 a 5 anos. Item 3. 5 e 6 anos. 2. 4. 2 a 4 anos. Resposta certa, 4 e 5 anos. Que hoje em dia, ano 2018, está sendo chamado de infantil 4 e infantil 5. Então são essas duas idades. Até porque, lembrando, até os 3 anos é creche, a pré-escola 4 e 5 e 6 anos já é ensino fundamental. Hoje em dia, os últimos anos escolares são chamados de ensino médio, como eram denominados antes da LDB. 1. Escola normal. 2. Colegial. 3. Segundo grau. 4. Ensino fundamental. Resposta certa, segundo grau. Inclusive foi a época que eu estudei ainda, se chamava de segundo grau e estava nessa transição aí para o ensino médio. Exatamente. A LDB é a forma que ficou conhecida a seguinte expressão: 1. Lei e Diretrizes Brasileiras. 2. Lei de Diretrizes da Educação Brasileira. 3. Lei do Brasil na Educação. 4. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Resposta certa, item 4. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Vamos agora mais uma sobre a atualização da LDB. Em que ano foi mudada a duração do ensino fundamental? 1. 96. 2. 2006. 3. 2002. 4. 2010. Resposta certa, mudou no ano de 2006, que passou a ter o quê? 9 anos, indo do primeiro ano ao 9º ano do ensino fundamental. Na educação indígena, a língua utilizada deve 1. Respeitar a língua materna de cada tribo. 2. Introduzir e utilizar somente a língua portuguesa. 3. Usar somente línguas estrangeiras. 4. Mesclar as línguas das tribos mais conhecidas. Resposta certa é respeitar a língua materna de cada tribo. Claro que a língua portuguesa tende a ser introduzida, mas tem que respeitar a língua materna de cada tribo. Ela é a base da língua que vai estar sendo utilizada. Qual a definição de educação à distância na LDB? 1. Aquela que acontece quando o aluno está fora da escola. 2. Aquela na qual o ensino acontece simultaneamente em espaços diversos. 3. Atende aos estudantes em tempos e espaços diversos, com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. 4. Aquela que usa necessariamente o computador e a internet. Resposta item 3. Atende aos estudantes em tempo e espaços diversos, com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. Sobre o ensino superior na LDB é verdadeiro. 1. É competência da União, podendo ser oferecido por estados, mas nunca por municípios. 2. É competência da União, nunca podendo ser ofertado por estados ou municípios. 3. É competência recíproca da União dos Estados. 4. É competência da União, podendo ser ofertado por estados e municípios. Resposta certa. Item 4. É competência da União, podendo ser ofertado por estados e municípios. Vamos para um exemplo. Embora o ensino superior seja obrigação do governo brasileiro, né, da União, e aí você tem exemplo de universidades federais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Ceará. Você tem também universidades estaduais. Você tem a UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Você tem a Universidade Estadual do Ceará. Você tem a Universidade Municipal, a Unicamp, a Universidade de Campinas. Ou seja, se um município, um estado entende que é importante e tem recursos para gerir e manter a universidade, ele tem a permissão para fazer. Não é uma obrigação, mas ele pode fazer sim a manutenção do ensino superior.
O ensino superior pode ser ofertado por estados e municípios, desde que 1. Possuam um PIB elevado. 2. Tenham uma população imensa. 3. Tenham atendido a oferta para os demais níveis de ensino. 4. Tenham um estudo que mostre a necessidade de mais vagas no ensino superior. Resposta certa, item 3. Tenham atendido a oferta para os demais níveis de ensino. Ora, se um estado não está cumprindo nem a obrigação dele, que é o ensino médio, ou um município não está cumprindo nem a obrigação dele, que é o fundamental, e quer ofertar o ensino superior, então é proibido. Agora, se ele atendeu esses dois critérios, os seus critérios de, digamos, foco, ele pode sim ofertar o ensino superior. O estado pode ofertar o ensino superior e o município também pode, desde que ele tenha atendido a oferta para os demais níveis de ensino. No que concerne ao ensino superior privado, o que compete à União? 1. Estabelecer um valor máximo das mensalidades. 2. Autorizar e fiscalizar instituições privadas de ensino superior. 3. Realizar o processo seletivo de estudantes e professores. 4. Financiar o custeio das faculdades privadas. Resposta certa, item 2. Autorizar e fiscalizar as instituições privadas de ensino superior. Ou seja, é uma universidade privada, uma faculdade privada, mas se ela não tem, digamos, a qualidade mínima, mesmo sendo privada, a União sim pode fechar aquela faculdade, aquela universidade. Quem é o responsável por todo o ensino fundamental? 1. Município. 2. Estado. 3. União. 4. Regional. Essa é muito fácil, a gente já tinha comentado, é o município. Como se chama o período escolar que trata do 0 aos 5 anos? 1. Educação primária. 2. Educação infantil. 3. Educação inicial. 4. Primeiro grau. Resposta certa. Item 2. Educação infantil. Lembrando mais uma vez, 0 a 3 anos é o que chamamos de creche. 4 e 5 anos é a chamada pré-escola. E todo esse conjunto você tem a denominação de educação infantil. Qual o objetivo da educação profissional? 1. Formar profissionais de ensino superior. 2. Fornecer educação em tempo integral. 3. Fornecer educação ministrada por docentes profissionais e com dedicação exclusiva. 4. Visa preparar os estudantes a exercerem atividades produtivas, atualizar e aperfeiçoar conhecimentos tecnológicos e científicos. Resposta certa, item 4. Então, a educação profissional visa preparar os estudantes a exercerem atividades produtivas, atualizar e aperfeiçoar conhecimentos tecnológicos e científicos. As pessoas às vezes confundem porque vê muita escola profissional sendo de tempo integral. Mas não é obrigado. Você pode ter uma escola profissional só de um turno, por exemplo. No que se refere à frequência escolar, qual o papel da escola? 1. Incentivar que os pais informem a escola sobre a frequência escolar de seus filhos. 2. Punir alunos a cada falta. 3. Punir pais responsáveis pelas faltas excessivas dos alunos. 4. Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência dos alunos. Resposta certa: informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência dos alunos. Portanto, é a escola que vai fazer essa frequência, ver se o aluno foi ou não, tem que informar os responsáveis e, nesse caso, estar atenta ao que está acontecendo, né? Falando além do que está escrito, mas o que acontece na prática. A escola tem que fiscalizar essa frequência e estar mantendo os responsáveis cientes da frequência. O que são escolas comunitárias? 1. Escolas instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais, sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade. 2. Escolas que atendam a comunidade em específico. 3. Escolas geridas unicamente por pessoas da comunidade. 4. Escolas gratuitas. E aí temos a resposta, é o item 1. Escolas instituídas por grupos de pessoas físicas ou por mais
é um ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, sem fins lucrativos, que incluem na sua entidade mantenedora representantes da comunidade. Numa prova mesmo, assim, o que é um apanhado, né, de questões para você lembrar, mas num concurso mesmo, dificilmente você teria um item com bem mais linhas do que os outros. Possivelmente, se tivesse um item com 3 linhas, os outros também teriam 3 linhas para não ficar muito na cara qual seria a resposta certa. Só essa observação, que aqui são testes rápidos para você memorizar o que diz a LDB. Professores que possuem apenas diploma de ensino médio podem ser professores. É uma afirmação, né? Aí o item 1 diz, essa afirmação é verdadeira. O 2, essa afirmação é falsa. 3, para ser professor precisa de pós-graduação. E o 4, verdadeira, mas o profissional tem que pagar uma multa como previsto na LDB. Resposta certa, essa afirmação é verdadeira. Faltando professor graduado que tem uma licenciatura, quem tem só o ensino médio pode ensinar, mas é uma situação, digamos, que não é para ser o normal e a pessoa ainda recebe uma remuneração menor. Então a resposta é o item 1. Sobre o estágio supervisionado na formação de professores, é verdadeiro afirmar: 1. O estágio supervisionado é facultativo. 2. O estágio supervisionado é obrigatório. 3. O estágio supervisionado pode ser substituído por mais horas de conteúdo. 4. O estágio supervisionado é obrigatório somente em universidades públicas. Resposta certa: o estágio supervisionado é obrigatório. Alguém que está na licenciatura, ele tem que fazer esse estágio supervisionado. Não tem para onde fugir. Quantas horas de aula anuais um aluno de educação básica deve ter no mínimo? 1. 200 horas. 2. 800 horas. 3. 1000 horas. 4. 400 horas. Resposta certa, 800 horas. Não confunda horas com dias. Então, as horas anuais de aula na educação básica são 800 horas. Agora sim, quantos dias letivos anuais um aluno de educação básica deve ter no mínimo? 1. 100 dias. 2. 120 dias. 3. 140 dias. 4. 200 dias. Resposta certa, 200 dias. Sobre a matrícula, qual o dever da escola? 1. Tornar público o período de matrícula. 2. Selecionar através de provas novos estudantes. 3. Selecionar novos estudantes por ordem de chegada. 4. Cobrar taxa quando o aluno tiver renda familiar elevada. Resposta certa, tornar público o período de matrícula. A escola, portanto, não pode fazer uma matrícula e avisar só para alguns, né? Preencher a vaga só com quem ela quer. Ela pode até fazer teste de seleção, mas tem que ser o edital público. Tudo tem que ser público, que é um princípio, digamos, administrativo, público. Portanto, quanto à matrícula, o período tem que ser público. Um aluno que cursava a antiga 7ª série agora cursa que ano pela nova denominação? É muito fácil, né? Mas vamos lá. Resposta certa, 8º ano.